Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num mundo que, apesar de invisível, é palco de batalhas de vida ou morte, o da bacteriologia veterinária. O nosso objetivo é simples: traçar o perfil de alguns dos agentes mais perigosos que ameaçam a saúde dos animais. Pois é, que assassinos são estes? Mas a questão vai muito para além de apenas causar doenças. O que vamos ver aqui são verdadeiras estratégias de sobrevivência e de ataque que foram aperfeiçoadas ao longo de milhões de anos. Vamos, por isso, analisar os perfis de ameaça destes micro-organismos. Nesta nossa análise, vamos explorar as táticas, às vezes geniais, que estas bactérias usam para conseguir sobreviver em condições extremas, para invadir os seus hospedeiros e, claro, para causar doenças que, no fim de contas, não afetam só os animais. Muitas vezes afetam-nos a nós humanos também. Ok, vamos a isso. O nosso primeiro perfil foca-se nos verdadeiros mestres da paciência. Estamos a falar de bactérias que podem ficar, digamos, a dormir durante períodos de tempo absolutamente inacreditáveis, só à espera daquele momento perfeito, das condições ideais para voltarem à ação. E qual é a arma secreta destes agentes? O endosporo. É preciso pensar nisto como se fosse uma cápsula de sobrevivência blindada. A bactéria basicamente condensa todo o seu material genético essencial numa estrutura super resistente que consegue sobreviver a calor, seca, desinfetantes e fica ali à espera. E dentro deste grupo de agentes adormecidos, temos dois géneros principais. O que os separa, no fundo, é a sua relação com o oxigênio. O bacillus é aeróbio, ou seja, precisa de oxigênio para viver. Já o Clostridium é o seu oposto completo. É anaeróbio. Para ele, o oxigênio é tóxico. Por isso ele prefere ambientes sem ar, como feridas profundas ou matéria orgânica em decomposição. E olhem só que interessante nesta comparação entre parentes próximos. De um lado, o Bacillus anthracis, o famoso causador do antraz. Do outro, o Bacillus cereus, uma bactéria super comum. São muito parecidos, mas as pequenas diferenças são, literalmente, uma questão de vida ou morte. O B. anthracis não se mexe e é sensível à penicilina, mas é extremamente letal. Já o seu parente, o B. cereus, mexe-se, é resistente à penicilina e muito raramente é fatal. E essa letalidade do antraz traduz-se nisto. A doença pode ser incrivelmente rápida e devastadora. Em muitos animais, o tempo que passa desde os primeiros sintomas até à morte pode ser de apenas 1 ou 2 dias. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Agora, vamos para o outro agente adormecido, o Clostridium. A sua principal arma não é bem a invasão rápida, mas sim a produção de toxinas com um poder inacreditável. Estamos a falar de algumas das neurotoxinas mais mortíferas que se conhecem, que vão diretas ao sistema nervoso e causam doenças paralisantes como o tétano e o botulismo. Muito bem, vamos avançar para o nosso próximo perfil. E este é um tipo de ameaça completamente diferente. Não é um agente que fica à espera adormecido. É um micróbio muito comum no ambiente que, assim que vê uma oportunidade, transforma-se num patógeno mortal. Apresento-vos a Listeria monocytogenes. Esta bactéria está basicamente por todo o lado, no solo, na água, em plantas em decomposição. E uma das suas características mais notáveis é a capacidade de crescer a temperaturas muito baixas, como as de um frigorífico, por exemplo. Para o gado, o perigo muitas vezes está na comida, como silagem de má qualidade, o que pode levar a surtos de doenças muito graves. E o seu método de ataque é um processo de 4 etapas bem definidas. Primeiro, a ingestão. Depois, a listéria consegue invadir as células da parede do intestino. A partir daí, cai na corrente sanguínea e viaja pelo corpo todo, quase como um passageiro clandestino, até encontrar os seus alvos preferidos, ou o cérebro, onde causa encefalite, ou a placenta em fêmeas grávidas, o que acaba por resultar em aborto. O nosso último perfil de hoje é o do estratégia de longo prazo. Esta bactéria não joga com a velocidade nem com toxinas superpotentes. A sua aposta é na persistência e na defesa. Ela trava uma autêntica guerra de desgaste contra o sistema imunitário do hospedeiro. E o segredo do sucesso dela está todo aqui, nesta estrutura. A Mycobacterium tem uma parede celular única, cheia de uma espécie de cera, de lípidos, conhecidos como ácido micólico. Esta camada funciona como uma armadura, que a torna resistente à desidratação, a muitos desinfetantes e, o mais importante, ao ataque das células do sistema imunitário. E por causa desta defesa formidável, a infecção que ela provoca não é aguda, é crónica, de progressão lenta. Estamos a falar, claro, da tuberculose bovina, uma doença que tem um impacto económico gigante na pecuária e que, ao mesmo tempo, representa um risco muito sério para a saúde pública. Vamos ver como é que esta batalha se desenrola. Depois da inalação da bactéria, o sistema imunitário tem um dilema. Por um lado, pode conseguir conter a infecção
E aí as bactérias sobrevivem, mas não se multiplicam ativamente. É uma espécie de impasse. Por outro lado, se a resposta não for eficaz, a lesão começa a expandir-se, a doença torna-se ativa e pode até espalhar-se pelo corpo. O resultado visível desta guerra crónica são estas estruturas, os tubérculos. O sistema imunitário tenta, literalmente, construir uma parede à volta das bactérias para as isolar. O problema é que esta própria resposta do corpo, esta tentativa de contenção, que acaba por causar a lesão nos tecidos e os sinais da tuberculose. Então, o que é que podemos concluir disto tudo? Vimos 3 estratégias bacterianas completamente diferentes. A espera paciente, daquelas que formam esporos, o oportunismo de uma bactéria que vive no ambiente e a guerra de desgaste de uma invasora blindada. E aqui temos o resumo perfeito. Desde as cápsulas de sobrevivência do Bacillus e do Clostridium, passando pela resistência da Listeria, que lhe permite aproveitar qualquer falha, até à fortaleza de cera da Mycobacterium, que a deixa persistir. Cada estratégia representa um desafio completamente diferente para a ciência veterinária. Portanto, o ponto crucial é mesmo este. Estudar estas bactérias não é apenas uma questão de saúde animal. Muitas destas doenças, como vimos, são zoonoses, o que quer dizer que podem passar para os humanos. Isto só reforça uma ideia fundamental. A saúde é una. A saúde dos animais, das pessoas e do ambiente estão todas ligadas. E isto deixa-nos com uma reflexão final. A evolução não para. Estes micróbios estão sempre a adaptar-se, a mudar. E por isso a pergunta que fica no ar é: como é que a ciência, a vigilância e as políticas de saúde têm que evoluir também para acompanhar o ritmo nesta corrida armamentista microscópica? A batalha, sem dúvida, continua.